Hoje a gente vai falar sobre um tema não muito buscado, mas muito importante para a filosofia, que é a filologia. Talvez você nunca tenha ouvido falar muito sobre filologia, mas ela desempenha um papel importantíssimo nas pesquisas e estudos de textos filosóficos. O que é a filologia, né? O Nietzsche dizia que a filologia era a arte de ler bem. A etimologia da palavra vai dizer que é o amor pelas palavras, pelos contextos, pelos textos, pelo que está escrito. Na prática, ela estuda a linguagem, a história e desenvolvimento dos textos, e não se trata apenas de traduzir aquilo que foi escrito, entende? É importante entender o conteúdo, compreender o que foi dito naquilo que foi escrito, de analisar cuidadosamente, considerando todos os contextos históricos da época que foi escrito o texto, e até mesmo você comparar diversas versões de traduções de um mesmo texto. É importante lembrar que filologia não é o mesmo que linguística. Enquanto a linguística se ocupa da estrutura e das regras da língua, a filologia está interessada na evolução dos textos, nos contextos culturais, na intenção original dos autores. E esses aspectos da filologia, eles são muito importantes para quem estuda textos filosóficos. Por exemplo, na filosofia clássica, gregos, latinos, o contexto é super importante. Filósofos como Platão, Aristóteles, eles escreveram num contexto muito específico e muitas das suas ideias dependem dos significados daquela época. A filologia, ela procura garantir a proximidade no sentido original do texto. Um exemplo disso é a palavra virtude nos textos de Aristóteles. Enquanto a gente vai usar isso só para o comportamento moral, ali o contexto era mais amplo. Portanto, quem estuda os textos filosóficos usando mecanismos da filologia vai levar em consideração não apenas uma tradução seca e curta e elementar daquilo que foi dito. Aí no caso da palavra areté, que eu estava dando o exemplo do Aristóteles, ele vai ampliar aquilo para a excelência, para a realização pessoal e não só para o comportamento moral que a gente usa quando a gente está falando agora no nosso contexto contemporâneo. E você repara que sem a filologia, essas nuances, elas são quase impossíveis. Elas são tão importantes que o próprio Tomás de Aquino usava dos mecanismos da filologia para estudar Aristóteles. E a gente tem exemplos práticos disso. A gente pode usar, por exemplo, nos textos de Platão, especificamente nos diálogos de Platão, quando você usa a filologia como seu instrumento de estudo dos textos, você consegue investigar não apenas o que foi escrito, mas também a estrutura das ideias. Como ele estruturou as ideias. Quando você usa a filologia, você já percebe que ele não só escreveu, ele estruturou as ideias dele. E quando você começa a identificar as escolhas linguísticas que ele fez para estruturar esses textos, você começa a compreender como ele diferenciava o conceito conhecimento do conceito de opinião. Quando você vai para o texto de Aristóteles, com as ferramentas de filologia, e, por exemplo, se depara com a palavra ousia, é inevitável você perceber que esse termo não tem tradução direta em nenhuma outra língua. E que por isso você vai ter que usar de mecanismos filológicos para entender o verdadeiro ou se aproximar do verdadeiro sentido que Aristóteles queria dar a esta palavra em seu texto. Algumas pessoas não sabem, mas o próprio Nietzsche não era um filósofo por formação, ele era filólogo e ele usou de estruturas filológicas para poder investigar e trazer à tona os sentidos de algumas palavras para contestar e até mesmo para revelar o que estava por trás dos valores morais implicados em algumas palavras da época dele. Ou seja, a filologia, ela permite revisar, questionar e considerar algumas mudanças que alguns textos, principalmente os clássicos, tiveram à medida que o tempo passou. E revisões filológicas podem até mudar aquilo que nós achávamos que pensávamos de alguns textos filosóficos. Essa prática de examinar a linguagem, a origem dos textos, é muito mais do que uma leitura cuidadosa, entende? Ela envolve ferramenta, métodos que nos ajudam a nos aproximar dos verdadeiros sentidos dos textos.
Por exemplo, a análise etimológica das palavras, uma crítica textual, comparações de manuscritos e até mesmo agora ferramentas de inteligência artificial, de tecnologia, procura garantir que a gente se aproxime do que realmente foi dito por quem escreveu aquele texto antigo. Como eu falei, né, um dos mecanismos da filologia é a análise etimológica. Em outras palavras, estudar a origem da palavra e como o significado daquela palavra evoluiu à medida que o tempo passou. No estudo específico de textos filosóficos, isso é importantíssimo para entender o sentido da palavra quando foi escrito o texto. Lembra lá da palavra arete do Aristóteles? Ali, a palavra tem um contexto amplo. Não é simplesmente você traduzir por virtude. Termos como ethos, eros, ousia trazem em si um significado profundo e a etimologia procura preservar esse significado. Outro instrumento importante da filologia é a crítica textual, que compara diferentes versões, procura corrigir, destacar as omissões de alguns. Isso porque tem que ser considerado que os textos filosóficos eles foram compilados por várias pessoas e foram compilados à mão. Consequentemente, gerou várias versões. Isso na prática, por exemplo, nos diálogos de Platão, há diversas versões do mesmo texto onde palavras variam. Quando você faz essas comparações, os especialistas chegam aproximadamente nas versões mais confiáveis, próximas à ideia original. Esse trabalho de crítica textual é mais ou menos como um quebra-cabeça. Comparando versões, elimina distorções, procura trazer um texto muito mais próximo do original, ou seja, daquilo que o autor quis transmitir. A comparação é um instrumento importantíssimo, principalmente para provar a autenticidade de um texto, o que dá a consistência à obra. E eu nem preciso dizer aqui que isso é necessário porque os textos foram passados de diversas culturas, em diversos tempos, por diversas pessoas, então foram sujeitos às corrupções, e aqui no sentido de mudança, que um texto como esses podem sofrer à medida que o tempo passa. E se você estudar com ferramentas filológicas, autores filósofos, falando sobre outros, você percebe as nuances que ao longo do tempo, cada um desses filósofos optaram, às vezes, muitas vezes, adaptar aquilo que o antigo filósofo quis dizer do que escreveu. Como eu falei, hoje em dia a filologia ela usa também de ferramentas tecnológicas, né? Inteligência artificial e digitalização. Há vários programas que usam análise de banco de dados digitais para facilitar essa comparação de textos mais rapidamente do que quando a pesquisa era feita só por humanos. Então, hoje em dia você tem muita edição crítica digital que ajuda o pesquisador a comparar imediatamente um texto com outro. Então, basicamente é isso. A filologia ela vai usar os mecanismos de análise etimológica, crítica textual, comparação de manuscritos e até mesmo ferramentas tecnológicas para facilitar o estudo de textos antigos. E isso tudo visando uma versão mais próximo do sentido autêntico que o autor antigo, clássico, quis dizer no seu texto. Quando você usou desse tipo de mecanismo para estudar, para se debruçar sobre um texto filosófico, de certa maneira você usou ferramentas da filologia. E é importante você se aprofundar nesse tema se você pretende se aprofundar em textos de filosofia. Bom, é isso. A filologia, ela ajuda a gente a estudar os textos filosóficos e eu espero que eu tenha trazido aqui alguns mecanismos que facilite a sua pesquisa e a sua leitura de textos antigos. E nos vemos no próximo vídeo.